Olá, pessoal. Hoje é dia 15 de janeiro de 2025, são 17 horas e 10 minutos na capital federal Brasil, e a gente está vindo aqui para a nossa primeira reunião do ano de 2025 do TBA, e também a primeira reunião em que nós temos mais de 50 hubs locais embrionários, né, com suas lideranças aqui participando pela primeira vez. Né? E para a gente dar sequência, né, usar inclusive essa nossa reunião como uma sequência das outras, particularmente a de 27 de dezembro, eu vou começar pedindo aqui, né, para a Sandra. Primeiro, né, acho que, Sandra, eu vou passar uma palavra para você falar também o boas-vindas a todos daqui, mas logo na sequência a gente dá uma olhada, né, e já no manual dos hubs locais embrionários, tá? Porque esse, na verdade, é um guia dos trabalhos que a gente vai fazer aqui para frente. Eu vou pedir para fazer o seguinte, pessoal, vou pedir para a Sandra fazer a apresentação, né, de todo o material que a gente tem, né, uma primeira apresentação. Depois a gente faz uma primeira pausa para a gente ter algumas perguntas, interações, e aí depois a gente entra no lado mais operacional mesmo, né, sobre o mapeamento, sobre o plano de trabalho, sobre algumas outras coisas mais, tá? Mas sem mais delongas, então eu vou pedir então aqui que a minha colega Sandra Sinico, co-lead do TBA, assuma a palavra. Conosco, Sandra Sinico. Olá, pessoal, tudo bom? Obrigada, Henry. Só uma pergunta: todo mundo leu o manual dos hubs locais? Então, acho que eu não preciso repassar tudo, né? Você acha que precisa? Não, precisa, porque a gente Precisa. vai usar didaticamente isso, Sandra, porque tem um monte de gente que vai tá interessado em criar os hubs locais também, né? E não viu ainda aquele material, sabe, Sandra? Então, eu acho que didaticamente a gente vai usar essa gravação, inclusive, para o onboard de futuros potenciais líderes, né? E co-líderes dos hubs locais. Perfeito. Então, bom, para quem já leu, acho que vai ser uma repetição, mas nós temos esse manual dos hubs locais, né, que traz as regras básicas e as responsabilidades, direitos e deveres de quem é um líder local, um co-líder, e o que que esse hub local faz, né? Então, bom, um hub local nada mais é do que um braço do TBA no Brasil, espalhado pelo Brasil. Hoje nós estamos em 56, e o que que ele faz? Ele é o elemento que, vamos dizer, nos conecta com os rincões mais distantes do Brasil, fora dos grandes centros. Não, claro, tem hubs locais em grandes centros, mas principalmente ele dá voz e participação, ele permite uma participação maior para cidades também que não são tão visíveis no ecossistema de inovação e de tecnologia no Brasil. Então, a ideia de fazer os hubs locais, ela é muito interessante porque ela faz com que, de baixo para cima, venham sugestões, venham pedidos, venham informações que normalmente as pessoas nos grandes centros, nós mesmos não sabemos que estão acontecendo ao longo do ano, né? Os hubs locais, então, eles dão essa capilaridade, né? E também eles servem para identificar lideranças locais, gente que quer participar e dá possibilidade às pessoas de participar de um grupo que quer usar tecnologia e inovação para melhorar a qualidade de vida na sua região, né? Dentro das atividades hoje que nós estabelecemos, os hubs locais mapeiam, então, os atores do ecossistema local. E por que que isso é importante? Porque a partir do momento que a gente tiver isso mapeado, essa informação estiver disponível e visível para todos, sem custo algum, de forma grátis, que você pode acessar e interconectar entre várias cidades, às vezes cidades que tenham características similares, trocar experiências, etc., você está ajudando o ecossistema a ter mais musculatura, né? E aí, para isso, nós estamos ainda na fase embrionária, ou seja, a gente precisa mapear esse ecossistema
no Brasil. Claro que existem vários mapeamentos, existem mapeadores de mapeamentos, enfim, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa, mas o que a gente quer ao longo do processo é permitir que todos esses mapeadores e os pequenos que não têm visibilidade junto aos grandes mapeadores, aos grandes mapas, eles apareçam e sejam conectáveis, ou seja, que as pessoas possam se conectar com aquele e-mail, com aquele telefone de uma forma fácil, sem burocracia, para poder trocar informações, às vezes fazer parcerias, buscar projetos em conjunto, etc. Então, como isso não existe no Brasil hoje, você não tem um mapa onde você pode encontrar quem que está fazendo pesquisa de palmito não sei aonde, ou quem está fazendo pesquisa sobre café, ou quem está buscando biopolímeros não sei aonde. Você não tem isso muito fácil, né? E a nossa ideia é viabilizar isso de uma forma básica no começo, tanto que vocês devem ter recebido o link do nosso Excel. Começa com o Excel com algumas colunas, né, onde a gente tem que colocar a informação, mas isso depois, com o tempo, vai evoluindo, porque nossa ideia é fazer um trabalho, depois subir isso numa plataforma wiki, né, e poder fazer com que tudo isso seja disponível e retroalimentável pelo pessoal da região, atualizável, etc., né? E a própria comunidade vai melhorando a qualidade da informação, rechecando, tirando coisas, colocando coisas. Então, essa é uma grande tarefa, e a gente só pode fazer uma tarefa dessa se a gente tiver um monte de gente com a gente trabalhando. Não adianta eu, o Henry e mais meia dúzia de gato pingado fazer isso. A gente precisa ter muita gente trabalhando junto e fazendo com que isso seja visível, né? Eu até estava falando hoje com uma fundação de um ex-vice-presidente, depois virou presidente do Google, que eles estão querendo conectar com trabalhos de deep tech aqui no Brasil, né? E aí, quando eu falei do Tech Brasil Advocates, os caras ficaram muito interessados, porque eles falaram que é muito difícil de entender como é que encontra informação aqui no Brasil. Muito complicado. Você vai para uma universidade, aí o cara não fala inglês, aí o outro não sabe. Enfim, é tudo muito difícil. E aí você vê que tem fundos, no caso aí a fundação desse ex-presidente, que querem colocar dinheiro em projetos, mas não encontram os projetos tão facilmente. É uma via crucis, né? Então nós precisamos realmente abrir mais porteiras, abrir mais portas, fazer com que isso flua muito rapidamente, né? Além disso, de mapear o ecossistema, a gente está e conectar, a gente, ao fazer isso e chamar mais gente para fazer isso com a gente está identificando novos líderes, novas lideranças, pessoas que querem se engajar, que estão entrando nesse mundo da inovação e da tecnologia e que têm vontade, querem ajudar e querem colaborar. Então, isso faz com que a gente se conecte com essas pessoas e que a gente possa, com o tempo, depois ter gente substituindo nós mesmos, né? E que a coisa fique num modo contínuo, de forma a ter perenidade, ou seja, uma entidade da sociedade civil. Hoje, por exemplo, nós temos muitas discussões extremamente relevantes em relação, por exemplo, à privacidade nas informações, redes sociais, questões relacionadas à inteligência artificial, etc. E a sociedade brasileira ela não tem uma instituição, algo que possa, vamos dizer, levar a voz com capilaridade suficiente. Existem alguns órgãos de governo, algumas instituições, tal, mas é tudo muito nichado. Então, se a gente puder conectar tudo isso e levar do ponto de vista da sociedade civil
nossa visão, nossa forma de enxergar como deveriam ser as políticas públicas de determinados assuntos, independente do partido que esteja no poder, isso tem um valor muito grande, inclusive para quem está no poder, né? Porque é um player importante levando, trazendo coisas da raiz, de baixo para cima, né? E só que o hub local ele não pode trabalhar totalmente isolado, sem coordenação nenhuma. Ele faz parte de uma instituição como nós fazemos parte do TBA global, né? Então, tem muitas coisas que a gente precisa estar em sinergia. Daí o pedido para que os formulários sejam preenchidos com as ideias, para que esse fluxo venha para nós de uma forma estruturada, organizada, para que eu e o Henry, que agora estamos na liderança, possamos dar resposta para os hubs locais. Então, vocês querem fazer, não sei, um evento, um webinar, uma pesquisa, uma atividade X que vai melhorar a qualidade de vida na sua região, ou vai melhorar a forma como a prefeitura trabalha, não sei, coisas, enfim, que podem ser feitas em grupos de trabalho, e aí vocês propõem isso para a gente dá o ok, verifica, dá ok, ou então diz, olha, isso daqui vamos esperar mais um pouco, porque tem uma grande força se formando nacional e nós vamos ter mais condições de seguir com isso mais para frente, e a gente vai meio que coordenando do ponto de vista macro, né? Mas isso não impede absolutamente de fazer o trabalho local, que sempre tem que ser feito com a responsabilidade de que vocês estão levando uma marca internacional para a sua região, ou seja, ela tem uma série de premissas, ela tem compromissos, e o compromisso maior é realmente melhorar a nossa qualidade de vida, usando a tecnologia e inovação, né? É, Nesse sentido, cada região tem a sua característica, portanto, é muito importante. Vocês imaginam a riqueza que é você receber do TBA de Birigui, TBA de Cabreúva, TBA, não sei, da Bahia, né, de Salvador, enfim, da onde for, sugestões de temas que estão, vamos dizer, na ordem do dia daquela região. Só o mapeamento disso já nos traz uma série de coisas que depois nós podemos debater do ponto de vista do TBA nacional, ou seja, trazer fazer levantamentos e juntar, às vezes, problemas que são comuns a todos, e aí formar forças-tarefas para e dar encaminhamento nisso, né? Então, muito importante vocês preencherem esses formulários que estão no link aqui do manual, né? Aí os colides, eles são os líderes, né, na região. Eles são pessoas que levam essa voz para a região, começam a interagir com o ecossistema local e começam a estimular que as pessoas participem, por exemplo, dessa primeira task force, que é o mapeamento. Né? No caso, é uma coisa muito clara, muito simples. O mapeamento é uma das coisas principais que nós temos que focar agora, né? O Colide, ele identifica as lideranças, ele fala, ele é um líder local, e ele também pode identificar temas que podem ser interessantes para debates, por exemplo, com gente do exterior. Então, por exemplo, se tem um determinado desafio, a água, ou enchentes, ou não sei, e aí, a Índia tem muitas enchentes, então vamos falar com os caras da Índia, do TBA de lá, e vamos juntar e falar como é que é a experiência deles, o que que eles fazem. Vamos ver se a gente está muito atrasado, está muito próximo, ou a gente tem muito a ensinar para eles. O que que... Então, promover esse tipo de debate é uma coisa muito fácil para nós, do TBA, fazermos e abrir essas pontes com todas essas pessoas, né, no mundo. É,
O, bom, o lead local tem sempre um co-lead, né? E esse co-lead ele foi escolhido com base exatamente não só na tranquilidade desse líder, vai ter um co-lead, e sempre a gente prefere que seja um homem ou uma mulher, para que eles desenvolvam junto o trabalho. Sempre em dois a gente reparte mais o sacrifício, que é tudo voluntário, né? Então é muito mais fácil, né? E o mandato desses colides é de 2 anos e pode ser renovado. Mas é muito importante que, por exemplo, vocês tenham em mente que, claro, é um trabalho voluntário, as pessoas fazem dentro das suas capacidades, mas tem algumas coisas que a gente tem que fazer, né? Então, se a gente vê que, por exemplo, um determinado grupo não está performando muito bem, a gente vai conversar com essas pessoas para que às vezes é falta de tempo, às vezes é falta a dificuldade da região. Enfim, tem muitas coisas que a gente pode conversar e aí achar uma solução para isso. O que não pode é alguém assumir ser um líder local e prometer fazer um monte de coisa e não fazer nada, porque ele vai atrapalhar todos os restantes, porque aquela região vai ficar sem informação, vai ficar sem uma ativação, né? Então, não vale a pena. Às vezes a pessoa não tem o tempo naquela época, não faz mal. No hard feelings, não tem problema nenhum. É só a gente ter uma transparência muito e uma atitude muito responsável e assumir responsabilidades que pode cumprir, né? Ou dentro das possibilidades, ou pelo menos nos avisar, né? Com antecedência para a gente não ficar esperando ou cobrando como se fosse um professor numa sala de maternal, né? É, Aí, essas lideranças regionais, locais, aliás, elas podem se transformar e amalgamar por questão de afinidade, de mesmos problemas, mesmos desafios, tal, em lideranças regionais. Isso é uma segunda fase que aí nós vamos avançar para desenvolver de uma forma estruturada também. Nesse início, nós estamos muito cautelosos e andando devagar para poder conseguir alcançar nossos objetivos. O TBA não tem nem, acho que 6 meses de vida, né? E a gente já está com 56 hubs locais, quer dizer, eu acho que é um ritmo bom, mas a gente não quer dar o passo maior que a perna, a gente quer continuar. Então, para isso, a gente precisa trabalhar com muita profundidade, né? O uso da marca do Tech Brasil Advocates, ele tem que ser feito de uma forma muito responsável. O Tech, ele tem que avisar quando vai usar a marca. A gente, obviamente, tem, nós, o Global Tech, todo mundo rastreia o tempo todo, internet, né? Publicações, etc., porque, óbvio, a gente quer dizer o que cada um está fazendo e tal. Mas não pode usar a marca para fins, tipo sem a aprovação da gente, porque a gente tem que ter critério e algumas coisas não cabem no uso da marca. Então, é muito importante quando forem usar, fazer um evento, etc., nos informar, a gente aprova e aí a gente dá até o manual de uso de marca, né? Não cabe usar a marca para coisas pessoais, a não ser que a gente, ok, a instituição tal, a gente está apoiando nesse evento X, mas tudo é muito transparente. Aliás, transparência é a coisa mais importante de tudo nessa relação, né? É, a gente, nessa questão do logo, eu acho que é muito claro, né? E, bom, aqui tem as regras de como organizar. Aqui, os que estão aqui já são hubs locais, então acho que não cabe falar disso agora, porque vocês já devem ter lido e assinado, etc. Mas eu fico à disposição para poder responder perguntas não sei, trocar ideias, coisas que vocês eventualmente, dúvidas que tenham surgido, para que a gente possa avançar nisso, porque nossa ideia
quando a gente fizer 1 ano de vida, né, em maio desse ano, a gente poder trazer algumas resultados, né, desse mapeamento, por exemplo. Isso seria muito importante, seria uma contribuição muito grande para o ecossistema local, né? Então, basicamente isso. Perfeito, então. Pessoal, obrigado, né, Sandra, aqui pela apresentação, né, geral aqui do que a gente tem, né, da criação dos hubs locais. No segundo bloco da nossa reunião, a gente vai pegar justo aquela última página que a Sandra colocou ali, que é como é que funciona a organização do hub local. Lembrando que nós temos 56 hubs locais embrionários, que podem ou não se transformar em hubs locais, vamos chamar assim, né? Completos. Né? Porque se a gente cumprir com aquilo que a gente vê, a gente chegou lá. Né? Caso contrário, fica embrionário por mais um tempo, né? Mas desse primeiro bloco, eu vi já que o Alexandre Barbosa já está com a mão levantada, eu vou pedir para quem tiver dúvidas, né? Pode levantar a mãozinha ali do que a Sandra apresentou agora, né? Para a gente conversar. E na sequência eu vou entrar ali depois, então, na parte ali das etapas para organizar o hub local, talvez mostrar uma outra coisa de formulários, esse lado mais operacional da coisa mesmo, né? Mas vamos lá, Alexandre, com você a palavra. Quem quiser também vai levantando a mão, o grande também está inscrito, mas Alexandre primeiro. Beleza, boa tarde, pessoal. Legal, parabéns aí novamente pela iniciativa. E assim, eu queria só passar para vocês um cenário e até tentar ver se vocês conseguem me ajudar. Inicialmente, quando o Henry fez o convite lá, eu estava num momento da vida, né? E assim, super entusiasmado em contribuir para o amadurecimento, principalmente na cidade aqui onde eu estou, em Niterói. Ocorre que durante esse período entrou um projeto muito grande e uma aprovação no doutorado. Então, assim, o meu tempo ele ficou um pouco reduzido, mas assim, de qualquer forma, a gente já está com uma colite, né, que vai nos ajudar. E eu pretendo continuar assim ajudando bastante e até já nesse período tentando identificar alguma pessoa que possa me ajudar nesse momento. O que eu gostaria de tentar entender com vocês? Visto que o meu tempo ele vai estar um pouco prejudicado e eu tentando encontrar alguém que possa me substituir ou até alguém que possa conduzir essas atividades. O que vocês me recomendariam? Eu já indicar para o futuro essa pessoa que possa me substituir ou, ou eu ir tocando e no momento adequado eu puder passar para uma outra pessoa? Mas agora você ainda tem tempo, é isso, né? Isso. Tenho. Isso. Eu acredito que a partir de assim, maio as coisas vão ficar bem complicadas. Tá. Então, eu sugeriria você começar avançando, né, com a sua colide e já olhando outras possibilidades. Mas pelo menos você já está ganhando esses fevereiro, março, abril, vamos dizer assim, 3 meses, por exemplo, que no mapeamento podem ser fundamentais, né? E aí você pode engajar com o mapeamento, você pode engajar mais pessoas, né? Então, aí você vai ter o tempo, o buffer, né, necessário para você poder encontrar outra pessoa, ou mesmo a sua colleague assume a liderança e vocês acham um outro colleague, né? Uhum. Não, Acho que é o assim, melhor jeito. não, Complemento. legal. Sim, pode falar, hein? Só como uma complementação que Sandra comentou, assim, o grande papel, né, dos colites que a gente tem é um papel de relacionamento mesmo, é um elo de conexão e confiança. Eu até costumo falar, né, que a gente não está fazendo uma rede de conexão, a gente está fazendo uma rede de confiança aqui, né, em que pessoas que já trabalham, a gente já tem uma história já escrita há muito tempo, que a gente está conectado. Quando a gente fala que é responsabilidade do co-lead ter um mapeamento do seu local, não quer dizer que o co-lead, ele tem que ir lá, entrar na internet, ficar buscando, colocando planilha Excel e tal. Ele é a pessoa responsável por aquela entrega, né? O que Uhum. pode acontecer é, de repente,
ficar largado lá, falar, ah, mas eu não tô com tempo, gente. Mas não tá com tempo? Mas tem gente aí na sua região que tem tempo. Não é você que tem que fazer. O que a gente espera do Colide é isso, é que ele seja um líder, né? E a melhor forma que a gente tem de liderar é criando outras lideranças. Inclusive, num determinado ponto, as coisas vão crescer tanto aqui que de repente falar, nossa, aí tem uma pessoa que trabalha tanto no mapeamento, mas tanto no mapeamento, sabe? Que seria, dá para ter um colide de mapeamento dentro do meu hub aqui? Gente, olha, se é uma pessoa que está tendo tanto destaque, uma coisa muito importante é a gente reconhecer essas pessoas que estão trazendo mais, né? Porque uma coisa muito comum que acontece em vários movimentos é que tem algumas pessoas que estão em posição, vou chamar de cargo de liderança, e um monte de gente trabalhando que some debaixo delas. Aí você chega e fala, eu quero, os que trabalham somem, fala, não está certo, né? Então, a gente vai procurar sempre prestigiar quem está fazendo. Então, Alexandre, na boa, talvez até depois de maio, quando você tiver com seu doutorado, diz aqui, talvez seja até melhor, você vai abrir outras possibilidades para o TBA. Não é o seu tempo, é a sua liderança. Essa é uma coisa importante. Não, Beleza? perfeito. Não, Legal. perfeito. O grande tinha levantado a mão, já baixou. Depois eu acho que foi o Randolfo Decker e o Hirano. Não sei se Hirano ou o Randolfo primeiro. Randolfo tá Randolfo? na frente. Randolfo, por favor. Oi, oi, oi. Opa. Então, vamos lá. É, eu não sei, eu queria perguntar sobre a questão do mapeamento, Sandra Henry. Eu tenho uma sugestão baseado na realidade que eu já vivi. Essa questão de mapeamento no Brasil, ela é um problema. A Sandra falou muito bem. E os mapeamentos que existem, eles são como é que eu vou dizer, superficiais e às vezes duvidosos, porque eu estou em Sorocaba, vou atendi o convite aí, vou começar aqui com a doutora Regiane Romano, da Facens, que é Jane, conheço ela. pois é, Sim. ela é doutora na área de administração, E- tecnologias. A Facens tem uma universidade de cunho federal que tem aqui 45 anos e foi a primeiro curso de engenharia no interior de São Paulo, né? E ela está diretora da área de inovação. Randolfo, E eu vamos estou aqui, focar na, vamos focar. E eu estou aqui pergunta aqui, vai lá. um pouco mais, menos de um ano aqui, mas eu sei 20 e poucos anos no ecossistema de Santa Catarina que eu estava, os levantamentos que tem lá são, todo mundo fica dizendo que são maravilhosos, mas a maioria, tanto Santa Catarina, São Paulo e outros estados, são mapeamentos feitos com a ajuda de data mining, de empresas de tecnologia, e, obviamente, junto com entidades como a CAT, como Federação das Indústrias, ou não sei o quê. Mas, assim, é feito através de CNPJs que são levantados para ver se estão ativos e tal. E isso não reflete a realidade, tá? A Sandra sabe disso, você sabe, os amigos, muitos deles conhecidos aqui, sabem disso, que consta que temos aí 13 até 15 mil startups no Brasil. Aí aparecem alguns estados com 2.000, 2.500 startups, como Santa Catarina. Como? Né? Então, tem coisa errada. Então, a Sandra falou um negócio que eu fiquei pensando aqui. Por que não, né? Não sei se agora ou quando, é, o TBA poderia buscar recursos, fazer um projeto, buscar recursos até da Google ou de outras empresas ou entidades e nós contratarmos, né, contratar gente, entidade ou empresa para fazer isso estadualmente, né, de uma forma tal que seja um pouco mais próximo da realidade, porque como eu trabalhei também ano passado em alguns projetos nacionais de Sebrae, Embrapi, verifica-se que tem estados que não tem praticamente mapeamento, né? E aí você fica, não só nós, mas também universidades e principalmente órgãos de governo ficam aí fazendo chutometria. Então, essa é a sugestão. Não sei se isso cabe ao TBA, eventualmente, numa data oportuna, fazer um projeto, eu ajudo a fazer, ou alguém mais,
e buscar recursos para dizer, não, nós encabeçamos isso sem querer também competir com a BR Startup ou outra entidade desse gênero, mas eles têm Não. dificuldade, não fazem. Então, só para te falar, a gente está na segunda fase do mapeamento, né? Nós começamos pensando numa ideia, essa ideia ela não vingou, e agora nós estamos numa fase de estruturar esse mapeamento com as comunidades, com as redes. Imagina um Wikipedia do mapeamento. Imagina isso. Então, você tem, nada substitui o agente local, você aí em Sorocaba, olhando para aquela informação e dizendo, meu, tá errado, eu posso mudar. Porque você, como TBA, vai ter a seniority para poder mudar a informação e vai ter os que são os revisores desse mapeamento. Então, o que nós precisamos agora é começar a preencher aqueles dados que a gente está levantando, depois nós vamos ter isso público, né? E aí estimular as comunidades a botar a coisa em informação e revisar a informação. Então, esse é o modelo que a gente está hoje perseguindo. Nós estamos negociando com uma grande plataforma mundial de dados para exatamente fazer isso de uma forma estruturada. Agora, não posso dizer, nós não fechamos com eles ainda, mas essa é a nossa estratégia. Se nada disso der certo, aí nós vamos para esse projeto, com certeza. Mas, por enquanto, nós temos a chance de fazer de um limão uma limonada, de uma forma como essa própria instituição, que é uma instituição sem fins lucrativos, nos disse que não existe. Então, é uma coisa inovadora e que eu estou botando muita fé nisso. A única coisa que eu temo às vezes, instituições muito grandes, globais, etc., elas demoram para caramba e nós não podemos perder tempo. Então, é isso, tá? Por enquanto é isso. Só um comentário, tá? Só até sobre o andamento da nossa reunião, né? Obrigado, Randolfo, pela pergunta. Coisa muito importante, o objetivo dessa nossa reunião hoje, tá? A gente está numa reunião para ajudar a estruturar os primeiros 56 hubs locais do TBA, que estão em fase embrionária. Tem um monte de gente que tem várias ideias, que já escrevem em vários momentos, que podem, inclusive, escrever no formulário, lá que está no manual, como a Sandra já mostrou, a gente vai depois dar uma olhadinha nisso, tá? Mas é assim, o TBA vai fazer um monte de coisa, mas o TBA, enquanto não tiver estruturado uma base de lideranças, como as 112 que nós temos aqui agora, e que depois isso vai partir para um número maior, a gente não vai conseguir fazer as coisas. Então, o pedido é muito grande, sim, vários colegas já vieram com opiniões, com evento, com isso, com aquilo, sempre assim. Vamos lembrar que nós todos aqui, não Sandra e Henry, né? Nós, 110, 112 pessoas aqui, estamos criando as bases de uma organização chamada TBA. Então, vai ter um mapeamento com projeto no futuro? Talvez tenha, mas a gente, antes disso, tem coisas muito básicas, que é assim, se nós, que somos líderes da nossa cidade, uma cidade, não formos capazes de mapear a nossa cidade, então não vamos ficar falando de mapear o Brasil. Ou então vamos procurar quem são as lideranças que vão mapear a sua cidade. Segundo ponto muito importante. Uma coisa é um mapeamento, uma planilha do Excel com números, com dados, fria, que ainda que seja atualizada. E a outra coisa é uma rede de pessoas que falam. Quando eu quero fazer uma coisa em Atibaia, tá, tem a planilha de Atibaia, mas tem a Elaine Lina, que está lá, que é uma pessoa que trabalha com comunicação, diz aquilo, eu sei que eu vou falar com a Elaine, e a Elaine vai conseguir fazer as pontes ali dentro para a gente também. Às vezes até validando algumas coisas, tá? Então, agora voltando para o ponto, né? Da nossa reunião de hoje, mais que falar sobre um ou outro projeto, ou uma outra atividade, eu queria falar assim, nós estamos criando os primeiros pontos do hub local. O próximo passo, depois que o Hirano e o Schollenberg falaram, eu gostaria de voltar para o nosso manual e pegar aquela última página, que é etapas de criação do hub local, para a gente ir item por item e falar que é simples o que a gente tem ali, mas tem que ser feito. Né? Então, tá? Então, só isso que eu queria deixar combinado com todos, já passando a palavra para o Hirano.
Maravilha, maravilha. Obrigado, Henry. Boa tarde a todos. Vou ser bem breve, né? Como eu até comentei no chat ali, a gente já tem um movimento que acontece aqui de uma comunidade chamada Hub Suzano, né? Tô eu e Camila e Vitória aqui como co-leads aqui na cidade de Suzano. E aí a gente tem algumas ações que já estão em andamento, né? Sobretudo de eventos. O mapeamento é também um objetivo que a gente tem, mas por N questões, né, desafios aqui locais que a gente ainda não conseguiu efetivamente colocar em prática. Mas é uma ótima oportunidade agora, né, com o TBA, para fortalecer esse desejo nosso, né? Acho que é um desejo de ter esse mapeamento. Suzano ainda tem não chamo nem de um ecossistema, é um ambiente, né? É, que ainda não tem essa integração, por isso eu evito chamar de ecossistema. Então, o nosso trabalho é justamente esse de integração. E aí, dentro dessas ações que a gente já faz, né, sobretudo de eventos, há uma oportunidade de trazer também a marca do TBA junto, né, como apoiador, no mínimo, né? E aí a pergunta que eu faço é, né, Sandra até falou rapidamente que precisa ter uma comunicação prévia e tal. Existe um fluxo para essa comunicação, porque tem um evento já em abril, né, que está ligado à criatividade, né? O Reginaldo aí também até está envolvido com isso também, né, do World Creativity Day. E em outubro, a gente fez uma primeira edição da Semana de Ciência e Tecnologia, que a gente fez até um evento regional, né, pegando aqui mais outros 3 municípios próximos, né, Mogi das Cruzes, Itacoaxetuba e Ferraz de Vasconcelos. Teve Instituto Federal, ETEC, enfim, outras entidades envolvidas. Mas, enfim, são ações que já estão em andamento e faz sentido conectar a TBA junto com isso, né? Seja para trazer a marca, seja inclusive para trazer pessoas, conteúdos, né, e coisa e tal. Então, a pergunta é essa: como fazer para poder agregar a marca do TBA nessas ações que a gente já faz quando tem sinergia? Então, no hub no hub, no manual dos hubs locais, lá você vai encontrar links e um dos links é para você pedir eventos. Então, você já coloca as informações do evento, isso entra num form no Google e aí a gente já te dá uma resposta. Então, se você espera, sei lá, 2 dias, 3 dias, e a gente já dá uma resposta ou conversa com você. Então, todo mundo que tiver sugestões, já vai colocando lá, porque são coisas que tem muita coisa que é lá para frente, que não sei o que, a gente já pode definir uma. Tem algumas coisas que não cabem, no caso do TBA, e tem outras que são totalmente aderentes. Então, como que nós vamos participar, de que forma, como que a gente. O que que a gente leva, né, para o evento, como que o representante lá local vai se expor ou vai levar informação, enfim, todas essas coisas a gente conversa, não tem problema nenhum. Pode mandar para através do link, tá? Do form. Se você quiser, depois eu posso mostrar, né, compartilhando a tela. Aí vocês vão ver. O Henry, ele vai entrar agora nessa parte mais operacional. Então, assim, eu acho que é muito fácil, ele vai repassar. Aí vocês vão ver, tem um form para ideias, tem um form para. Tem o Excel do mapeamento, tem vários links que facilitam a vida e para nós é muito melhor porque aí entra num fluxo, entendeu? Facilita muito, porque pensa, a gente somos em dois só, então a gente tá e a gente não vive disso, certo? Então é isso. Complementar o que a Sandra tem, né? E vou voltar ao nosso espírito de onde nós estamos com o TBA agora. O TBA parte de uma coisa que tem poucas pessoas, quando eu digo participando mesmo, é quando a gente fala assim, né? Você fala, Sandra também tá fazendo as coisas e tal. Uma boa parte das pessoas que estão aqui no grupo tinham preenchido o formulário e estava acompanhando o TBA. Existe uma diferença muito grande entre acompanhar o TBA e participar. A gente participa quando você fala, eu tenho um papel, uma missão aqui dentro. Uma coisa muito importante, Irano, né, que eu colocaria sobre o uso da marca do TBA, divulgar a marca do TBA, que tem a ver com quando os co-leads eles tiverem muita segurança do que é o TBA, qual é o nosso papel, qual é o papel do seu hub local, aí eu acho que vale a pena divulgar. Colocar a marca do TBA, alguém perguntar, o que que é esse TBA? Cara, nem sei.
vai ser uma divulgação vazia ali, né? Então, assim, mais importante hoje que ter a marca do TBA, o logotipo em qualquer evento, é de repente naquele evento sem logotipo nenhum, a gente conversar sobre o TBA, criar um senso, um espírito dali, da localidade sobre o que é o TBA. Por isso que a gente fala, um dos primeiros pontos do hub local do TBA é ter pelo menos 10 pessoas naquela localidade participando ativamente das coisas do TBA. Quando a gente chegar nesse ponto, e Hirano, parece pouco, né? 10 pessoas, mas 10 pessoas participando é uma coisa fora do comum. A gente sabe disso. Tem um monte de comunidade por aí fora que tem 2 ou 3, né? Então, a nossa meta parece pequena, mas quando a gente vai para de verdade, a gente vai ver que não é tão fácil assim. Mas, ao mesmo tempo, é legal, porque como a gente tem conexões em escala nacional, tudo vai fazer bastante sentido, né? Mas só, desculpa, eu vou fazer um pouco mais de comentário sobre o uso da marca, porque tem muita gente que falou que gostaria de já estar usando a marca do TBA. E a gente fala, gente, a gente nem sabe direito o que o TBA está fazendo aqui, não tem nem que possa falar sobre o TBA, que não seja a Sandra e eu, de repente. Então, é quase que assim, agora não é a hora, talvez, de divulgar tanto, né? Claro Não, que a mas hora vai Henry, chegar em breve, tá? A hora vai chegar em Mas, breve. Henry, colocar os eventos, as oportunidades, cria um pipeline muito interessante para a gente. Não é dito que nós vamos participar. Eu acho que eles podem colocar assim, coloca o que for, mas depois tem uma série de coisas para poder fazer o evento que são exigências normais. E muitas vezes nós vamos ver que aquele hub local não tem a condição de fazer. Então aí resolve, entendeu? Eu acho que Perfeito. Eu não estou tá? querendo dizer para não colocar, tá? Eu estou querendo dizer que talvez ter isso em mente, sabe, Hirano? Acho que eu fui claro pelas cabeças abanando que eu vi em toda a tela. Eu acho que o espírito da coisa deu para pegar, né? Não é que não é para pôr a marca, mas talvez mais importante que pôr a marca é a gente colocar com essa segurança que a gente tem de falar, cara, o TBA é isso daquilo que não é Sandro falando, não é Henry falando, é você, Hirano, poder falar com muita segurança o que está acontecendo, de fazer um board de mais gente, de ajudar a criar outros hubs locais também, né? Que, aliás, esse é o próximo passo que a gente tem aqui do TBA também. Mas vamos lá, Schollenberg e depois a Kênia. Vamos lá. Henry, na verdade, eu queria só comentar que a gente começou o mapeamento já aqui há 2 anos, mas o mapeamento nós fizemos da forma contrária. Todo mundo vai atrás das entidades, buscar as informações, e na verdade isso não existe em lugar nenhum e de forma totalmente desestruturada. Começou com um projeto lá em 2022, o Conecta Andi, o Bruno, que é a colide hoje aqui comigo no TBA, ele que me convidou para entrar nesse projeto, e a gente vem criando, na verdade, na cidade, uma ilha de confiança, onde as entidades, as empresas, as startups, os ICTs, as universidades, venham a nós trazer isso. Quando a gente começou, não tinha nenhuma startup. Aí descobrimos que uma startup foi comprada pela Porto Seguro. E hoje a gente já tem um banco de dados da cidade de 142 entidades que fazem isso. Só que a gente mapeou da forma contrária. A gente mostrou que a gente queria criar um movimento que fortalecesse a inovação, que fortalecesse a criatividade, empreendedorismo na cidade, e começou a divulgar isso para que as pessoas sentissem confiança e viessem a nós. Por quê? Porque antes elas iam a Blumenau, a Joinville, a outros lugares que elas poderiam fazer isso. Então, até como uma receita de bolo, talvez, aqui deu muito certo e hoje a gente vem numa crescente constante. Já instalou no ano passado uma governança de inovação, estamos com o mapeamento feito junto com o Sebrae. Então, a gente vem andando isso, mas primeiro a gente criou a credibilidade do movimento. Beleza. Sandra, quer fazer um comentário? Não, siga, sigam, Ah, sem não, problemas. não, beleza. Não, o Schollenberg é perfeito. Acho que o espírito da coisa é esse mesmo. Cada localidade tem uma dinâmica diferente, uma história diferente também, né? Tem muita gente que já tem ecossistemas muito maduros mesmo, assim. Tem até governança local, tudo isso muito bem feito, sabe? E tem outras, até que às vezes o ecossistema está maduro, mas os colites talvez não estejam com as conexões todas, né? Então, teremos várias trilhas, e é legal que a gente tem o nosso grupo de colides do TBA, que é aquele que tem cento e tantas pessoas já ali no WhatsApp, que ele é justamente para a gente compartilhar
essas nossas experiências, essas nossas vivências que a gente tem, tá? Um próximo encontro do TBA, eu até poderia dizer para vocês que a gente está falando, né? Dezembro, o que é a TBA? Tudo o que gostariam de saber sobre o TBA, não tinha o que conversar. Beleza, né? Foi ali uma boa parte em outubro. Aliás, esse documento ainda vai ter... A Sandra até está criando uma nova versão, né, Sandra? Tipo, um one-page document ali Já está falando... feito, o folder já está feito. Tem que passar por a revisão do Colide, outro dela, que é chato para burro, esse Colide da Eu Sandra. mandei no sábado passado. Mandar, gente, ó, mandar coisa e não avisar pelo WhatsApp é pedir para não ler, concorda comigo? Né? Então, por isso que o TBA tem esse estilo. A gente manda por e-mail, escreve pelo WhatsApp. Quando a pessoa não responde no WhatsApp, escreve 2 vezes, não responde de novo, liga, manda telegrama, carta registrada, até a pessoa responder. E aí, sem nenhum trabalho, 110 pessoas ali estão conectadas num grupo de WhatsApp que entraram logo de cara, sem ter que ficar perguntando e pedindo de novo. Só que não, né? Mas tudo bem. Mas Schoenberg, esse é o comentário, né, para a gente compartilhar muita coisa. E vou até aproveitar o comentário do Randolph, a gente vai mostrar isso também aqui ainda hoje. A gente tem alguns materiais que servem de apoio também, que vem de base de dados, viu, Randolph? Com base no K9, naquelas coisas todas, mas aquilo não é para fazer copy-paste de um lado para o outro, né? É bem o que a Sandra falou, fazer uma curadoria, ver o que é real e colocar. Porque Schoenberg, por incrível que pareça, às vezes a gente acha que conhece e fala, cara, não tinha, olha, alguém conhecia esses caras aqui, né? E aí você fala, nossa, não conhecia, né? E é bem legal, né? Porque mesmo em cidade pequena acontece isso, né? Vai lá, Aqui, Schoenberg. aqui nós descobrimos algumas empresas que tinham 30, 40% do mercado e ninguém sabia que ela existia na cidade. Pois é, né? É isso daí. Mas legal. Deixa eu passar a palavra para quem e depois para o Diego Souto. Boa noite, me ouvem? Ouvimos sim, Kênia. Ah, Feliz 2025 a todos e todas aí, né? Inicialmente. É, eu tô meio confusa, assim, com o formato, né? Porque nós temos dois links ali, um link de um formulário para preenchimento, que coincide com a planilha é o somatório do formulário, É. porque a planilha me parece as mesmas colunas. Eu E a posso usar gente, o formulário por a gente vai pessoa, chegar lá, Kênia. por No lado ator? operacional já vou chegar lá. Já vou Tá. chegar. Não, então achei que já tinha falado que eu entrei atrasado, Não, não, a gente aí vai eu chegar estava lá. na confusa. Não, então tranquilo, porque aqui eu acho que nós vamos ter as mesmas questões aí. Qual o formato, né? Porque eu e o Romualdo, a gente acaba que participa, né, do ecossistema, das reuniões, mas sempre fica essa questão, né, de como o grupo ou o TBA vai ser interpretado quando levado para dentro das reuniões do ecossistema aqui. E a gente precisa realmente ter essa fala, essa união de esforços, né, para não confundir os papéis, né, e a gente também conseguir mostrar ou levar para o grupo as questões com muita clareza, né. Então, na hora que você falou aí que já tem um relato, eu acho que essas questões ajudam a gente a conversar aqui. Obrigada. Sandra, gostaria de fazer um comentário sobre quem comentou. Não, eu acho que Não, tá. Eu perfeito. tenho um comentário, Ken, que eu vou aproveitar, que muitas pessoas têm essa pergunta, nem todo mundo teve oportunidade, né? Tem muitos ecossistemas locais que já estão funcionando bem. As pessoas falam, gente, para que mais um TBA se já tem o ecossistema aqui local, se já tem a governança local, disso, daquilo? Cara, o que esse TBA vem fazer aqui, né? Então, o TBA ele não faz o papel do ecossistema local. Ele, na verdade, é uma conexão entre pessoas, lideranças, que inclusive estão nos ecossistemas locais. Uma coisa que é muito comum acontecer nos grupos locais é que a gente tem uma governança, tudo isso, e o foco daquele grupo é o local. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente chega e fala ali que tem sei lá, o Jaraqui Valley, né? Ou qualquer um desses, o Bruto Valley. É muito ali, região de Barretos, por exemplo, ali, né? Que a gente tem. Só que o que acontece? Quando a gente fala, né, e as políticas que são políticas públicas nacionais, esse compartilhamento mais entre práticas em escala nacional, normalmente, né, o local ele é tão focado, e tem que ser mesmo no local,
que acaba não trabalhando essas questões que são nacionais e internacionais. Então, o TBA vem justo, né, para fazer esse papel ali de conector por meio das lideranças, né, e não substituindo o local, mas conectando as pessoas, as lideranças daquele local, com outras lideranças por todo o Brasil e pelo mundo afora. Não sei se ficou claro isso, Kenny, quando falando desse jeito, né? Que ele não substitui, né, o local, ele é um a mais para o local conectando por meio das pessoas. Tá bom? Legal. Uma coisa eu só queria adicionar, tem vários mapeamentos no Brasil, tem um monte, gente que mapeou aqui, ali, etc. Mas esses mapeamentos, eles estão fechados, muitas vezes as pessoas não têm acesso a eles. Então, se vocês conseguem levantar mapeadores de mapeamento, eles também são importantes porque são portas de entrada para informações. É muito importante que o princípio do TBA a TBA é uma instituição da sociedade civil, não é o SEBRAE, não é o governo, não é nada, nenhuma instituição no sentido de um poder instituído. O poder é da sociedade civil. Então, a nosso objetivo com o mapeamento é disponibilizar o máximo de informação possível de forma fácil e rápida. Esse é o objetivo, não é deixar a coisa em clusters fechado só para quem é amigo de não sei quem ou quem se associou a não sei quem, não é isso. É exatamente disponibilizar. Depois a pessoa segue e vai fazendo as suas conexões com essas instituições também, não é problema. A ideia é juntar tudo num lugar só para a gente, em inglês, em português, em espanhol, sabe? Para poder as pessoas se conectarem. Desculpa, só para como adendo, tá? Mas legal, Sandra. Mas vamos passar para o Diego Souto. Aliás, quem não conhece, é de Araguaína, no Tocantins, e Diego Souto, diretamente de Osasco, em São Paulo. Valeu, obrigado, Henry. Prazer aí, pessoal. O Henry, na verdade, acho que você já até que meio que respondeu algumas coisas aqui, eu coloquei no chat também, mas ter essa visão de futuro do TBA aqui no Brasil, isso acho que fortalece para a gente como líder e co-leads aqui, a trazer novas pessoas, né? E ser o evangelista dessa marca na região e trazer novas pessoas e conexões através. Então, alguns colegas colocaram aqui que a gente às vezes tem vários papéis dentro do ecossistema e isso pode se confundir, né? Então, minha pergunta é, porque eu ainda não visualizei esse documento, se vocês puderem mostrar onde ele está, onde a gente pode se inteirar mais sobre as ações. E hoje a gente tem um princípio, né, que é o mapeamento, ok, mas assim, qual que é a evolução do TBA? Se você já tem esse mapeamento de futuro, se isso está dentro do documento, porque a gente tendo essa visão também, estando aqui na localidade, né, a gente consegue trazer essa informação para mais pessoas, sabe? E trazer mais pessoas também para o TBA. Então, acho que é isso, assim, só a evolução ou o passo dois, eu sei que é cedo, a gente pode falar em uma outra reunião, né, ainda é embrionário, mas isso ajuda a gente a ter uma visão de futuro da própria marca, sabe? Os objetivos daqui para frente. Sim, a gente produziu um documento que vai facilitar muito, tipo um folder, que vai trazer as informações institucionais do TBA, o que que ele veio, qual é o objetivo, etc., que vocês podem, inclusive, depois imprimir, ou, né, de um jeito para impressão mesmo, ou mandar via WhatsApp, ou como vocês quiserem, que tem isso, tem a agenda de eventos, tem uma série de coisas que estão dentro do nosso planejamento estratégico, né, para o ano, e aí traz um pouco mais de visão. Obviamente que tudo uma work in progress, né? Está tudo em construção, e o mapeamento é o milestone, o primeiro objetivo muito concreto que a gente está se esforçando muito para conquistar, né? É um grande marco, né, o mapeamento. E o resto são eventos, debates com os mais diferentes players, grupos de trabalho, etc., que vão se formando verticalmente, né? Perfeito. Vou complementar, né? Acho que a Sandra colocou muito bem, né? Um trabalho em curso que a gente tem. E a gente tem feito coisas assim que
Nós já estamos falando, nós aqui, não falar na nossa coletividade, é só a gente olhar para o lado, olhar para o grupo que a gente tem. A gente está fazendo umas coisas meio inacreditáveis, assim, já sabe, Diego? Como é que pessoas que não se conhecem, assim, 50 cidades, eles foram lá, colocaram, assim, a sua confiança, trouxeram uma pessoa do seu ciclo para se juntar a um movimento que talvez nem está tão claro, assim, que vai ser o futuro dele, mas a gente tem essa sensação de que é uma coisa, né, que vai ser uma construção coletiva, como está sendo isso tudo, né? Então, assim, tem uma diferença entre a gente gostaria que fosse e a gente vê uma reunião, por exemplo, como essa acontecendo. Então, muito do que a gente tem no TBA hoje mesmo cara, sabe, será que vai rodar? E aí uma coisa muito importante do próprio... As primeiras tarefas do TBA são assim, ter 2 colites, preencher lá o manual, dar o de acordo, ter 8 outras pessoas se juntando, participando disso tudo, né? E fazendo um mapeamento local do ecossistema, sendo que grande parte dos mapeamentos até estão meio prontos. Grande parte das cidades que tem aqui, alguma coisa tem pronto já, né? E depois tem um plano de trabalho da localidade em relação ao TBA, né? É uma coisa que, assim, são coisas pequenas, mas uma coisa que nós temos muitos co-líderes aqui que eu sei que são líderes de outras coisas também, né? Nós sabemos disso, né? É que tem muita gente que diz que é líder de movimento, diz daquilo, mas que não tem entrega. Aqui a gente, assim, olha, você é colide? Então, vamos fazer um básico, ó. Mapear o negócio, colocar numa planilha do Excel nesse formatinho, né, com os outros aqui. Tá dentro? Tá. É, tomara que as 56 cidades estão aqui, as 56 a gente vai trabalhar para que tudo dê certo, né? Mas a gente também não vai, dificilmente isso vai acontecer. Vai ter gente que vai pedir para sair, na verdade. Ah, se eu soubesse que era isso, eu não tinha entrado. Ah, mas o que que eu ganho fazendo isso, não sei o que lá, que é uma coisa que às vezes a gente escuta, né? Por aí afora, e talvez uma pessoa que, às vezes, algumas perguntas como essa, você fala, eu acho que, não, cara, não vai ser legal você estar no TBA, sabe? Acho que não está na mesma vibe aí do pessoal, né? Mas, Diego, a gente sempre fala, né, que o TBA faz, assim, tem 3 pilares. A gente fala conectar lideranças, ou conectar conectores, como a Sandra colocou, mas lideranças, políticas públicas e informações. A gente sabe que essas 3 coisas sozinhas não transformam um país, mas a gente, sem isso, dificilmente vai conseguir transformar também, né? Futuramente, a gente até colocou já no próprio manual do Hub local, tem uma expectativa que nós vamos começar a ter verticais do TBA. Imagina o seguinte, né, que a gente tem 100 lideranças em 50 cidades hoje. Está falando de 50, 1% de cidades do Brasil hoje. A gente tem aqui no TBA, né? Quando a gente começa a olhar isso, eu falo, gente, quantas pessoas aqui trabalham com sustentabilidade, com inclusão, com desenvolvimento regional, inteligência artificial, propriedade intelectual, seja lá o que for, né? E aí a gente começa a perceber que a gente, dentro desse nosso grupo pequeno que a gente tem, 100 pessoas, a gente já começa a construir as bases de algumas verticais também. Então, o futuro, né, vai caminhar muito por ali. Tem alguns pilotos, né, Sandra? A gente estava até falando outro dia de um piloto de indicação geográfica, por exemplo, ou de coisas autênticas regionais, né? Que é uma coisa que todo mundo, toda região tem coisas autênticas de sua região. Então, ele tem escala nacional, né? Então, só para dar um exemplo, né, de algumas ações que a gente que devem partir, que não são só, né, conectar, mapear, tal, tal. Mas que fala, o que a gente faz com isso tudo, né? Então, tem alguns balões de ensaio que a gente tem. E lembrando que, falando de políticas públicas, a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação está para sair ainda. A de meio ambiente, né, Sandra? A gente tá em andamento, né? Uma discussão, né, Sandra? Você está falando do Capobianco, né? Também. Nós vamos ter um webinar com ele. Isso, né? E aí tem outras coisas, como, por exemplo, né, a própria questão do CDR, Centro de Desenvolvimento Regionais, são ações, né, de políticas públicas que estão rodando, que são muito legais. E alguns benchmarks, que podem ser até benchmarks, assim, de algumas localidades, como, por exemplo, Itajubá, Foz do Iguaçu, assim, que são tidas como referências, né, nacionais e tal. E é legal a gente poder saber o que estava acontecendo ali dentro também, né? Então, só citando algumas coisas. Agora, Diego, sabe aquela coisa de futuro, né? E assim, e agora? Vamos fazer o básico aqui, o mínimo, né?
criar um hub local, depois 4, depois 50, né? E esse é o ponto que a gente está agora, tá? Beleza. E vamos lá, Bruno Dias. Pessoal, muito boa tarde. Só para confirmar, vocês me ouvem bem? Sim. Fechou. Muito obrigado. Primeiro, rapidamente, parabenizar aí Sandra, Henry, pelo movimento, tá? Quando agradecer o Reginaldo pelo convite para co-líder aqui da cidade de Timbó, Santa Catarina. Esse Reginaldo, esse louco aí que vive trazendo coisa para a gente vai aceitando porque sempre um desafio positivo, né? E o que eu quero passar aqui é referência a essa parte, vamos falar limites, né? Ou papéis do TBA, que foi o questionamento do Diego. Daí eu me senti à vontade para colaborar, porque eu tenho uma visão, sou formado em tecnologia, em formação, e atuo com projetos, né? Então, saber aonde vai é muito importante para mim. Mas com o Reginaldo eu estou aprendendo a soltar do avião e depois eu vejo se o paraquedas está funcionando e vamos embora. Então eu tô bem assim, estou aprendendo isso com ele. Mas claro que quando o convite vem dele, a gente já sabe que não é nenhuma questão de sucesso, né? E o que eu vejo muito, assim, a gente teve experiência também agora, tá? Falando agora localmente, talvez isso ajude nossos companheiros aqui. Toda região já, e certamente nós vamos colidir com alguma ação, com algum movimento que já existe, né? E quando a gente entra essa é a nossa abordagem aqui, né, do Conecta Anvi, junto com o Eurovalley, que tem aqui, junto com o pessoal que toca ali, o SW também, é sempre no ampliar. Beleza, até onde chega a tua visão? Poxa, mas está faltando aqui, então nós vamos complementar. Então nós nunca vamos no embate, nós nunca partimos, não, somos nós e é só nós, né? Essa abertura de complemento, de poxa, o que está faltando aqui para vocês? Talvez eu tenho, talvez eu já tenho o que tu tens, mas eu posso ter um pouquinho a mais. E isso acaba colaborando muito e de fato, né, se a gente buscar aqui a fala do Randolfo mais no começo, a questão de dificuldade do mapeamento, né? Santa Catarina vai fazer uma nova investida, né? Vão ter uma plataforma hoje, eles querem tentar ampliar ali. É, Quando a gente fala da nossa cidade que é menor, é a falta, né? Porque realmente a gente consegue conhecer as empresas, só que a gente nem conhece as demais startups, as demais empresas que estão surgindo, porque tem muita gente com vontade e hoje em dia querendo fazer. E como é um work in progress, que é justamente o que a Sandra comentou, eu escutando isso fico muito mais à vontade, porque eu senti a abertura desse programa, né? Porque, poxa, será que nós podemos sugerir ações? Sim, podemos. Então, junto com os demais, a gente sentindo essa dificuldade, né? Nós estamos fazendo a tela ainda, né? Então, a gente está ajudando a pintar. Então, enquanto a gente está ajudando a pintar, eu posso colaborar com, poxa, eu acho que essa ação aqui é uma deficiência dos outros, a gente já tem até entender, né, as nossas fortalezas. Não, então isso aqui cai bem. Eu acho que a gente, né, fica lá como sugestão e vamos levar para frente. Porque realmente mapeamento todo mundo quer, todo mundo precisa e todo mundo está fazendo, né? Então a gente vai acabar colidindo, mas a gente tem que ser inteligente agora de, poxa, o que está faltando, né? Ter um olhar mais crítico para, beleza, ter um mapeamento, mas além do mapeamento a gente pode apoiar com isso. E aí é onde eu acho que a gente entra, né, no grupo de voluntário, eu acho que cabe bastante esse olhar. E outra parte da verticalização, minha última contribuição aqui, Santa Catarina tem o Centro de Inovação, e, por exemplo, vamos verticalizar. Santa Catarina fez o quê? Que eu tenho uma startup agora voltada para o agro. Cat, eu não vou falar de agro aqui em Blumenau, eu não vou falar de agro ali em Itajaí ou Brusque, eu vou falar de agro lá em Chapecó. Então, eles vão me destinar, ó, Bruno, lá em Chapecó, vai falar com tal pessoa, eles são um centro de inovação realmente que vão falar de agro, porque eles respiram agro. Mesmo porque tem a parte agro que a gente vive aqui no litoral, mas aqui no Médio Vale também, porém lá no nosso oeste é muito forte. Então, por isso que é mais fácil eles terem respostas do que nós aqui, né? Então, essa questão também é um aprendizado bacana que a gente teve, e eu entendi na sua fala que, assim, poxa, é bem bacana para a gente se organizar de forma bem positiva e chegar, assim, descobrindo no caminho o nosso potencial e realmente onde a gente vai chegar, né? Não. Perfeito, Bruno. Obrigado aí pelos comentários. Sandra, eu gostaria de fazer algum comentário em cima do que o Bruno já falou? Não, o único diferencial, o TBA é uma entidade da sociedade civil, né? E se você olhar bem, não existe hoje sociedade civil organizada para discutir
uso de tecnologia, inovação e compartilhar, porque muitas vezes a inovação e tecnologia ela vem goela abaixo, né? E muitas coisas a gente poderia ajudar isso a ser feito de outra forma, e algumas coisas a gente poderia rejeitar, a gente poderia se posicionar. Só que não existe hoje, como sociedade civil, uma coisa independente que possa dizer, olha, nós não concordamos com isso, a gente, tá bom, você pode fazer o que você quiser, governo, partido, etc. e tal, mas a gente tem voz. Então, ter voz eu acho que é uma coisa muito importante, e isso não existe hoje no Brasil, tá? Um complemento também, né, Bruno? A gente tem alguns estados que têm alguns mapeamentos muito avançados, e alguns avançaram e depois talvez até deram uma regredidinha, assim, né, por questões até, às vezes até de perda de dados. Dá um exemplo, né? Paraná está fazendo um trabalho muito legal em andamento, crescendo mesmo. Aliás, o estado do Paraná, acho que estudar, né, a forma que eles estão desenvolvendo regionalmente é um benchmark bem interessante para o país. Rio Grande do Sul teve um trabalho da Secretaria, né, de Desenvolvimento, não sei se foi Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento e Inovação, não sei qual foi, que era um mapeamento fantástico que tinha lá no Rio Grande do Sul. Depois acho que caiu o servidor, alguma coisa da época até do ano passado, né, quando teve as enchentes, se perdeu alguma coisa. E também mudança de gestão é uma coisa muito comum, que infelizmente acaba colocando excelentes trabalhos, de repente some, cai no ostracismo, né? Como esse que a Sandra colocou, escala nacional e internacional, que a gente não tem, é aberto, né? A gente vai fazer nesse ambiente aberto. E a gente e é da sociedade civil, e desde a origem a proposta é ser aberto, não é o meu mapeamento. Quantos já não ouviram? O meu mapeamento, o meu calendário, o meu disso, porque o meu é melhor do que do. Fala, gente, é nosso aqui, pronto. Mas o cara vai copiar nosso calendário. Copia, o importante é que a informação flua ali. Beleza, né? Então, esse é um pouco do espírito da coisa, tá? Gente, 18 horas e 16 minutos, eu vou pegar aqui agora, nesse finalzinho que a gente tem, agora eu vou pegar, eu vou dar uma ripa ali no nosso legal. Se você está chegando agora como co-lead do TBA aqui, regional, né, do local do TBA, do Hub Embrionário, né, tudo que precisaríamos saber aqui. Então, deixa eu fazer rapidinho aqui, eu vou compartilhar a tela, que é rapidinho, e vamos lá, né? Bom, mais uma vez, vocês devem estar vendo aqui a minha segunda tela, né, Sandra, eu acho? Então, aqui, o Manual dos Hubs Locais, praticamente todos vocês já assinaram, né, com o seu de acordo aqui, Você está com o manual antigo, Henry. 11/22, O né? nosso é de dezembro, o Ah, último. tá. Então, obrigado, Sandro, por ter falado. Então, vamos lá. Hubs locais, 22 de novembro, 6 de dezembro. Perdão. Obrigado, Sandra. Tá ótimo. Tá vendo só? Nada como a gente ter uma pessoa, Sandra Sinico ao nosso lado, assim, viu? Legal. Então, olha lá, 6 de dezembro, né? Então, já vimos ali que a gente tem, né? Não vou ficar repetindo, evidentemente, tudo isso, mas uma boa parte, né, do que a gente precisa saber sobre o TBA está ali. Questões, né? Hirano, eu quero trazer uma proposta de um evento, eu quero dar uma sugestão, eu acho que o TBA deveria fazer alguma coisa, né? Tem esse formulário padrão aqui, ó. O que fazem os colites, os hubs locais? Tem uma série de coisas aqui, ó. Para comunicações, né, com a coordenação nacional, só clicar aqui nesse link. Clicou aqui nesse link, ele vai abrir um form, que são sugestões para o TBA, tá bom? Então, você tem ali o seu nome, sua localidade e tal, e aí vai, né? Qual que é a sua sugestão, quem irá beneficiar, se está precisando de uma resposta urgente, um dia, uma semana, um mês, ou alguma observação adicional, tá? Preenchendo isso daqui, isso vai chegar para a Sandra, vai chegar para mim, a gente vai procurar mais rápido possível dar uma resposta. Preencheu o form, tá com pressa ou tá demorando um pouco, escreve lá no grupo falando, ei, Sandra, o pessoal, eu preenchi lá o negócio, dá uma olhada ali para mim também, tá? Então, ajudem-nos a sermos mais ágeis também, tá? É uma coisa bem simples, tá, pessoal? Mas que aí fica registrado ali dentro. Uma outra coisa que tem aqui dos colites, isso é só para daqui a 6 meses, né? A partir de agora, a gente é como se fosse um relatório individual para cada colide, tá? Então,
cada região, localidade, né? Cada cidade tem 2 colleads, cada colleague, individualmente, pessoalmente, vai responder esse reporte que está aqui também, tá? Resumidamente, é como ele se enxerga, né? O que ele está fazendo, meio que uma autoavaliação que a gente tem aqui dentro, tá bom? Depois vocês podem olhar com mais calma isso daí. Ainda, né, no nosso manual dos hubs locais, aí na última parte, fala como é que eu peço para usar a marca. Manda um e-mail para techbrasiladvocates@gmail.com. Ali, beleza. Tenho dúvida também como usar a marca. Escreve lá no nosso grupo também, a gente pode tirar as dúvidas, né, de forma mais coletiva ali, principalmente nessa fase inicial. Aliás, o nosso grupo, uma coisa muito importante, pessoal, não divulguem eventos, não, é assim, ali é para falar do TBA especificamente, tá? O que não for o TBA, a gente não vai nem pedir licença, nem desculpa, vai simplesmente apagar, né? E acho que vai ficar mais claro para a pessoa aquilo que poderia não ter compartilhado ali, lembrando que tem vários grupos de divulgação também. Bom, agora chegamos aqui na parte final mesmo do nosso manual, do guia, né? E como que funciona a coisa, né? Etapas para organizar o hub local. Primeiro, a coordenação nacional, entenda-se hoje, Sandra e Henry, vão entrar em contato com uma primeira pessoa para que ela assuma a co-liderança do hub local embrionário. Normalmente uma pessoa de ciclo de relacionamento, conhecimento, indicado por alguma pessoa que já faz parte da nossa rede. De repente, a Kênia fala, nossa, Henry, aqui no Norte do Tocantins tem mais 2 pessoas uma cidade próxima que eu acho que é muito legal, que eu gostaria de indicar para vocês, já conversei sobre TBA, tem participado aqui no mapeamento, fala, nossa, Kênia, que legal, né? Então, quem são as pessoas? E a gente, então, tem isso, né? A gente vai fazer futuramente mais convites também para outras localidades, né? Bom, como vocês já viram, essa primeira pessoa, ela indica, né, a coordenação nacional mais uma pessoa. Normalmente, praticamente o filtro que a gente tem tem relação de parentesco, é da mesma empresa, tal, alguma coisa assim, tem subordinação, é orientador, orientado, né? Não tendo esses problemas, normalmente a gente vai, a gente fala, né, a gente confia nas pessoas para que funcione, para que dê certo ali, né? Legal. Aí o grupo de colhidos hub local, aí sim, é o nosso ponto agora. Vocês já são colhidos de hubs locais embrionários. Agora vocês têm um prazo de 4 meses, não, de 120 dias, uma lista de tarefas aqui, né? Então, primeiro, realizar um mapeamento do ecossistema local de inovação. A gente já falou de várias coisas aqui, eu vou mostrar alguns materiais a mais, mas antes de entrar no item A, vamos falar de todos os itens, né? Então, realizar um mapeamento do ecossistema local, convidar outras pessoas na localidade de vocês para que elas venham fazer parte do TBA, né? E para elas fazerem parte do TBA, acho que aqui poderia até ser mais claro, né? Preencha aquele formulário lá de participação no TBA. Os dados daquela localidade vão ser compartilhados especificamente com os colleads daquela localidade, cidade por cidade mesmo, né? O que a gente vai ter. Acho que Hirano me perguntou uma coisa, Henry, se tiver alguma coisa de cidades do entorno para a gente ter uma ideia do impacto, né? Por questões de LGPD, a gente vai tomar o máximo cuidado possível, mas também dentro do que é razoável, falar, olha, teve pelo menos umas 8 ou 10 pessoas ali que tem, aí o Hirano fala, pô, fulano, Beltrano já está aí conosco, e a gente vai conseguir resolver isso daqui, né? Mas é importante, né, a gente lembrar também que a gente tem essas questões, né, de proteção de dados pessoais, a gente tem que tomar muito cuidado também, tá? Então, convidar as lideranças locais, grande parte de vocês já são lideranças locais e já tem um monte de gente que já faz parte do ciclo de relacionamento de vocês, né? A diferença que tem é, será que essas pessoas querem se juntar ao TBA? Se sim, está ali dentro. Então, prazo de 4 meses para acontecer isso, tá? Para ter mais 8 pessoas. E propor um plano de trabalho para a região e apresentar a coordenação nacional. Essa aqui é uma dúvida que foi muito frequente, das pessoas falando, nossa, a gente leu tudo, é só que item C, propor um plano de trabalho, a gente... Como que é esse negócio, né? Bom, primeira resposta, eu vou começar do final aqui. O primeiro ponto do item C é que esse é o terceiro item mesmo, né? Que se não tiver mapeado e trazido as pessoas, o plano de trabalho provavelmente vocês nem vão conseguir construir direito, né? Normalmente a gente constrói esses planos em conjunto com as outras pessoas da nossa localidade. Segundo, não é um tratado, não é um projeto, não é orçamento, diz aquilo, tal, nada contra ser mais detalhado, né? Mas o básico é
Gente, a gente está aqui começando a organizar o hub local do TBA na nossa cidade. O que a gente espera fazer nos próximos meses? Quais são algumas coisas que nós gostaríamos de fazer, né? Então, vem aqui nessa proposta do plano de trabalho que a gente vai ter. A gente vai ter futuramente outros encontros para pegar esse item C e construirmos de forma conjunta, né? Inclusive usando experiências de uma localidade para outra também. É uma coisa que o TBA tem de legal, é que nós nos ajudamos coletivamente a todo mundo acertar melhor, respeitando as especificidades de cada local, tá? Então, acho que... Aliás, desses itens todos, principalmente do item C, falando que vai ser um passo que não é nada de muito complicado, e a gente vai deixar um pouco mais para daqui a mais de um mês, pelo menos, tá claro aqui, pessoal? Vocês gostariam de... Alguém gostaria de, antes de entrar agora nessa parte do item A e B, né, uma parte instrumental, alguém gostaria de fazer uma pergunta? Não? Tranquilo? Então tá bom. Então vamos compartilhar a tela novamente aqui. E aí eu vou aqui, vou falar até de trás para frente, agora eu vou falar do item B aqui. Para convidar essas lideranças locais, disso, daquilo, poxa, hein, seria tão legal se a gente tivesse um documento de 1 a 2 páginas do TBA para a gente poder apresentar, né? Legal, Sandra acabou de elaborar esse material, a gente vai revisar em conjunto, né? E deve sair um material, né, de 1 a 2 páginas ali, como se fosse um folder do TBA, né? Tudo que eu gostaria de saber sobre o TBA em uma página ou 2 páginas ali, tá? Legal. Aí tem uma outra coisa muito bacana, né, desse convite a lideranças locais, que foi bem o relato que o Schollenberg, né, e o Bruno fizeram, né? O Bruno falou assim, hein, por que eu entrei no TBA? Eu falei, cara, Schollen, assim, né, assim, deixa eu até parar de compartilhar a tela aqui de novo, né? É, Bruno, é mais ou menos assim, pô, por que eu entrei? O Schollenberg falou lá que era um negócio legal, eu olhei a cara do negócio, parecia, não parecia, né, que o Schollenberg não ficou louco, aí eu me juntei. Por quê? Cara, porque eu confio, é porque eu acredito. Tem uma recomendação que eu daria para uma boa parte de vocês que são co-leads, né? Talvez as melhores pessoas para vocês terem, para serem essas primeiras pessoas para estar ao lado de vocês no TBA, são aquelas pessoas que são exatamente isso. Aliás, falando disso, né, Roger? O Roger, né, a Ângela, que estão lá em Rondonópolis, eles fizeram parte do primeiro ciclo de 4 cidades embrionárias. Eu acho que teve um monte de gente que falou assim, né, Roger? Roger falou, Roger, Ângela falando tal. Acho que não teve um monte de gente que falou assim, Roger, você está puxando esse negócio? Pô, não tem como falar, não, tô dentro, né? Acho que a Ângela, vocês... Tá. Posso falar? Isso, né? Uma história real. Vai lá. Posso falar rapidinho? Pode, Ângela, por favor. Então tá. Boa tarde, bem rapidinho. Essa questão de juntar com o que está acontecendo dentro do ecossistema, nós tivemos que fazer isso aqui em Rondonópolis, até porque nós somos os mesmos atores, somos poucos, então não tem como ser desintegrado. O pessoal que nós chamamos, eles atenderam e querem participar. Eu acho que o Henry está acompanhando ali, que eles estão muito motivados, isso é muito legal. Nós começamos a fazer um movimento, Henry, que a gente está levando também o TBA, que tem a ver com a política pública aqui de Rondonópolis, ela precisa ser atualizada, então nós já vamos apresentar isso para os novos gestores do município, já levando o TBA em conjunto também. Sobre o mapeamento, nós começamos, mas nós temos uma dor, Henry, que diz respeito às startups, porque às vezes a gente não sabe onde elas estão, só aquelas que estão mais gravitando em torno de nós. Então, a nossa solução é ontem nós tivemos uma reunião e a nossa solução para completar esse mapeamento é disponibilizar uma estagiária para ela ir atrás dessas startups e fazer o cadastro, não só para o TBA, mas para outros organismos, como a BS Startup, como a base de dados do Sebrae, né? Então, eu acho que a gente está conseguindo aí, desde o ano passado, cumprir algumas dessas etapas. Nós queremos, Henry, agora focar também no plano, tanto o plano nosso do L, quanto aquilo que diz respeito mais às necessidades do TBA para poder apresentar para vocês. Então, só para a gente dar aí uma prestação de conta básica, né, para os colegas, para eles verem que é possível caminhar lado a lado com o L e com outras iniciativas, tá bom? Obrigada, gente. Perfeito.
Roger, quer fazer algum comentário adicional, aproveitando que a gente está usando Rondonópolis, de repente, como um exemplo aqui da primeira etapa? Oh, boa tarde. Então, a princípio, quando o Henry convidou, eu falei assim, é meio que umas coisas que a gente já faz, e daí depois eu entendi que isso faz muito sentido, né? A gente juntar esse monte de coisa, e o TBA realmente é o que o Henry colocou antes, é a conexão, né? Então, você tem diversos mecanismos fazendo mapeamento, por exemplo, e o TBA seria um aglutinador disso, né? Juntando esses vários, tendo uma estratégia e com a intenção de criar uma base maior até, né? Bom, eu acho que eu tinha um outro negócio para falar, acabei esquecendo aqui, me fugiu. Mas era e nessa relação toda, né, de essa integração, eu quando o Henry convidou, eu fiquei muito feliz porque assim fazer parte de um grupo nacional, né, inicialmente, na verdade o TBA é até internacional. Lembrei o que eu ia falar. É a questão do uso da marca. A gente não tem posto logo em lugar nenhum, né, do TBA, mas toda reunião com o ecossistema a gente fala do TBA e tenta explicar um pouquinho do que é o TBA para o pessoal ir acostumando com a ideia e entendendo. Primeiro, nas primeiras vezes acharam que era um grupo de advogados, né? Porque o do advocates, né? Gera essa confusão. É, por falta de costume de uso da gente mesmo, né? Então, assim, isso é uma estratégia que tem se mostrado interessante, porque o pessoal está acostumando com a marca TBA sem ter visto a logo ainda, né? Então, quando aparecer, surgir, né, a gente começar a utilizar a identidade visual, todo mundo já vai saber, pelo menos o núcleo duro assim do ecossistema já vai saber o que é o TBA, o que faz, com o que está relacionado, principalmente mapeamento e tal. É isso. Perfeito, obrigado, Roger. Bom, legal, pessoal. A gente sabe que tem o Fabrício Satanás, outras pessoas que poderiam falar aqui, mas só para a gente poder fazer esse fechamento dessa primeira etapa, porque vai ter provavelmente um outro encontro bem mais operacional sobre o mapeamento do ecossistema local, que é uma das primeiras tarefas que a gente tem, né? A gente mapeia o local para poder conectar as pessoas do local, além daquilo que a gente já conhece, né? Então, eu vou entrar aqui agora, pessoal, e eu vou compartilhar minha tela de novo, e a gente vai falar então essa questão do mapeamento do ecossistema local, e aí eu vou agradecer muito, né, a Kênia, porque a Kênia fez uma pergunta, fala, hein, eu estou olhando aqui, estou vendo que tem um link aqui, eu vou clicar nesse link, e esse link aqui joga para um fórum. E eu estou vendo que tem do lado aqui, falando que caso já exista um Excel com as informações e classificações, né, a gente não precisa ficar entrando naquele link e preenchendo um por um. A gente pode simplesmente pegar essa planilha aqui, e aí respondendo especificamente a pergunta da Kênia, sim, Kênia, essa planilha do Excel que está aqui, ela é uma planilha que é o template exato daquele nosso formulário. O que está no formulário é mimetizado nessa planilha que tem aqui, né? Então, tem aqui até a questão, né, de data, tem o nome da pessoa que está preenchendo, no caso aqui, né, corresponderia até ao e-mail que tinha ali. Aí tem, daqui para frente, né, nome do ator, estado onde está localizado, cidade, endereço, telefone corporativo, e-mail corporativo, site ou página, né? É tudo que a gente tem ali. Aliás, fica mais fácil a gente olhar até aqui no nosso próprio mapeamento que a gente tem aqui, né? E aí a gente fez uma outra coisa, que é algumas classificações que a gente tem. E essa classificação, ela ajuda muito. Acabou ficando com a primeira pergunta, né, Sandra, aqui, para evitar que as pessoas preencham um monte de dados e falar, nossa, não estou achando onde isso daqui se encaixa nesse mapeamento. Eu falei, então, você preencheu tudo até agora, mas nessa etapa a gente não está captando essas informações ainda. A pessoa fala, pô, agora, na última pergunta que vocês me falam, né? Então a gente inverteu aqui no próprio formulário, né? Então, é uma empresa inovadora, uma instituição de pesquisa e ensino, um órgão de governo, são investidores, ou um bloco de investidores, hubs de inovação, provedores e assim por diante, né? Então, essa é a classificação macro. Se você colocou, né, a classificação empresas inovadoras, aí você vai vir aqui
Dentro, né, de empresas inovadoras, a gente tem as subclasses. Usando a planilha, a gente tem aqui, ó, classificação macro. Se a classificação macro que a pessoa escolheu aqui for empresa inovadora, ela vai vir na coluna de empresa inovadora e falar que tipo de empresa inovadora vocês estão querendo dizer. É uma startup? É uma scale-up? É uma pequena e média empresa, talvez mais tradicional? É uma grande corporação? Tá? A gente acabou dividindo dessa forma, também não tem outros aqui, né? Porque muito provavelmente a gente pode até vir a mudar, né, o nosso formulário, mas no primeiro momento a gente falou, olha, se for uma empresa que se encaixa dentro de alguma dessas subclasses, está dentro. Se não se encaixa, talvez não esteja dentro de empresa, talvez esteja em algum outro ponto, né? E aí vamos voltar para a classificação macro, né? Que muitas vezes o pessoal fala, não, eu tenho uma empresa, sei lá, né, de agricultura lá, tipo Embrapa, né, que a gente tem assim, é uma empresa. Não, fala, não, mas a Embrapa vai se encaixar mais dentro de uma instituição de pesquisa, né, ou ensino, que é uma ICT ali, vamos dizer assim, tá? E aí vai, tá? Então, o que a gente tem aqui na nossa planilha são essas subclasses. Talvez esse seja o ponto que a gente vai ter mais dificuldade quando a gente estiver preenchendo e trazendo os dados, tá? E a gente pode fazer isso em conjunto, a gente vai aprender conjuntamente a fazer isso tudo. Os dados básicos que a gente tem, e essa é uma coisa muito importante, não tem informações pessoais. Não coloque celular pessoal, não coloque e-mail pessoal, nada disso. Por quê? Para a gente não ter as barreiras de compartilhamento pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que a gente tem, que a gente não vai poder simplesmente compartilhar. Então, é tudo institucional que a gente tem aqui, tá bom? O que acontece, pessoal? Grande parte das pessoas aí, dos ecossistemas que a gente já tem uma coisa mais ou menos pronta. Então, muitas vezes, numa primeira etapa dessa preenchimento de planilha, é quase que um copy-paste do que vocês têm pronto ali. E aí depois vem essa classificação adicional que a gente tem aqui de classe macro e classe mais específica, tá? Eu sei que vão ter perguntas, mas deixo só eu terminar de fazer e mostrar mais uma coisa aqui para vocês, que é o seguinte. Quando a gente compartilhou criou os grupos do WhatsApp dos hubs locais embrionários, deixa eu pegar até um aqui, Rondonópolis, até vou pegar aqui, né? Tá aqui, ó. Uma das primeiras coisas que a gente fez, lá no grupo de vocês podem ver, a gente colocou ali dados de uma planilha exportada numa base de dados que é da XR, consiste, eles até fizeram uma apresentação conosco e gentilmente cederam para a gente o uso do sistema deles para apoiar o mapeamento dos ecossistemas. A gente pegou o KNAI, de instituições de ensino, pesquisa e associações. Filtrou por alguns KNAIs e para cada uma das cidades, aqui no caso Rondonópolis, a gente tem ali dados frios, na verdade, que a gente tem até ali o número de CNPJ, o KNAI, telefone corporativo, né? Nome, tudo, endereço, uma série de outras coisas que a gente tem aqui. Aliás, endereço nem tem aqui, mas tem principalmente o nome das organizações, né? Uma boa parte dessas organizações vai falar, nossa, Henrizal, isso aqui já nem existe mais, esse negócio aqui não acho que caiba no nosso mapeamento. A curadoria dessas informações é de cada um de vocês. Normalmente, né, eu vou até fazer um comentário ali que o Bruno Dias, né, falou, olha, aqui a gente, e o Schollenberg já falaram ali de Timbó, que já tem muita coisa pronta. Para vocês que já tem muita coisa pronta, né, basicamente passar os olhos nisso e falar, opa, tem uma coisa a mais aqui que a gente não estava prestando atenção, né? Bom, tem um monte de associações aqui que até trabalha, né, com inovação, tudo isso, e a gente, olha, nem sabia que tinha. Então, ajuda vocês a mapearem um pouco mais. Além dessa planilha, quem não tem essa planilha ainda, depois a gente repassa mais uma vez, não tem problema, a gente vai fazer, acho que até um outro encontro para falar de trabalho mesmo, que aí vai, terceiro encontro, vamos fazer o mapeamento agora, né? Aí a gente tem uma outra coisa que a gente colocou na mensagem para vocês ali no grupo, que é o Atlas da Inovação. O Atlas da Inovação também foi abordado em um encontro anterior
do TBA, que foi junto quando a gente teve os observatórios, né? Observatório Nacional da Indústria e o Observatório Social do Brasil. No mesmo encontro, a gente teve a apresentação dos observatórios, está lá no nosso canal do YouTube. Aqui o Atlas da Inovação, ele é feito, né, pelo Observatório Nacional da Indústria, né, ali da CNI. O que é legal, né? Ele tem esse mapa, e além do mapa, a gente tem aqui, ó, por exemplo, habitats de inovação. Né? Eu posso vir aqui e filtrar pelo nome da cidade. Mas melhor que filtrar pelo nome da cidade no mapa é Hein? entrar. Ó. Oi? Não sei se você está imaginando que está compartilhando alguma coisa, não está não, viu? Eu Nós não estamos imagino. vendo. Ah, é mesmo? Então eu estou há um tempão achando que eu estava compartilhando com vocês, Quando você né? falou de KNAIs, dados, não sei o que, eu achei que não, tudo bem, deve ter algum dado que não deve Tá. estar público, então. Não, então, só para falar das coisas, tá? Do KNAI, aquelas coisas todas, ó. Os dados exportados que a gente tem da base do XTR são esses daqui, tá? Que aí tem, aí eu falei, baseados, né, nos KNAIs que a gente tem aqui, tá? Da descrição do KNAI, tem cidade e tal. Cada um de vocês recebeu da sua cidade, tá? Esses dados aqui. Esse daqui é o do KNAI, tá? Eu acho que a planilha, quando eu estava mostrando o formulário, acho que aí estava compartilhando a tela, né, Hirano? Tava. Ah, então tá bom. Então eu perdi pouca coisa que eu não compartilhei com vocês, que era uma planilha mesmo, tá? Essa daqui. Se você entrar no grupo do WhatsApp de Suzano, Hirano, você vai ver que tá lá, essa planilha ali tem um linkzinho, tá? Deve ter visto já, né? E aí, vamos lá. Aí, outra coisa. A gente tem o Atlas de Inovação aqui da CNI. O link está lá no grupo também, tá? Eu vou colocar, inclusive, esse link de novo no nosso grupão, porque para algumas cidades não foi exatamente esse link. No Atlas de Inovação, pessoal, tem aqui Atlas de Inovação, Empresa com Potencial Inovador, instituições de ensino, indicadores, e aí vai. Dá para filtrar, mas antes de filtrar, que eu recomendo, vem aqui em detalhamento dos ativos. No detalhamento dos ativos, aparece, não é exportável esse dado, tá, pessoal? Infelizmente, esse dado que está aqui, ó, está aparecendo até letrinhas pequenininhas, esses dados aqui, eles não são exportáveis. Não dá nem para copiar aqui, ó. Não consigo nem fazer Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Mas, para quem tem ferramenta de captura de tela, sabe que pode vir aqui e capturar a tela, né? E se a ferramenta de vocês tiver já OCR, você vai criar uma imagem como essa aqui, né? E vocês vão conseguir, inclusive, depois transformar isso aqui em texto e aí consegue fazer Ctrl+C, Ctrl+V de um lado para o outro, tá? Beleza. E aí o que é legal, né? Isso aqui é Brasil. Aí eu falo, não, eu queria ter uma ideia de Osasco. Então eu vou pegar aqui, aproveitar que eu estou vendo a imagem de Diego, vou falar, tá no estado aqui, vou no município. Vou colocar aqui, ó, Osasco. Beleza. Quando eu filtro aqui por Osasco, ele nem tem tantos habitats de inovação que ele mapeou lá na CNI. Mas aí já aparece alguns, tá vendo? Aqui tem, aliás, habitats de inovação, detalhamento ativos. Na verdade, algumas coisas apareceram ali dentro, né? Quando ele colocou aqui, ele está aparecendo patentes, 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 centro de PDI. Talvez a única coisa que eu colocaria, eu mesmo, hein, colocaria como habitat de inovação seria esse IST metalurgia aqui, daqui é do sistema indústria ali, por exemplo. Poxa, mas aí o Diego vai falar, nossa, tem um monte de coisa a mais aqui que tem Osasco. Fala, Diego, você é de Osasco, você conhece melhor Osasco que qualquer um que tenha base de dados de KNAI e disso daquilo. Aí que tá a beleza da coisa, né? Que tem coisa que talvez nem tenha KNAI, nem tenha CNPJ próprio, mas aí o Diego conhece. Mas, por outro lado, né, tem algumas coisas que o Diego fala, Diego, você tem ideia de quantas empresas de Osasco têm patentes? Aí o Diego fala, não, isso eu não tinha. Então, tem a Protem de MHK Engenharia, tem o Newton Carlos, FG. Você vê que interessante esse negócio aqui, Diego? Você fala, putz, olha, não era o que eu queria, tal, eu não vou colocar essa empresa talvez no meu mapa aqui, mas olha, essa talvez aqui, ó, os caras têm até duas patentes já.
Bom, talvez eu até coloque no meu mapa. Nossa, vou lá procurar no site da empresa. Fala, nossa, aí você nem imagina. A gente estava falando lá como exemplo, putz, uma empresa que a gente nem sabia que os caras tinham tanta inovação. Falando, pô, Diego, até patente os caras têm ali também, né? Então, essa é uma coisa bacana. E aí, deixa eu voltar aqui ao Atlas, né? Voltando ao Atlas, a gente tem os hábitats de inovação, aí a gente tem aí empresa potencial inovador, né? E aí uma coisa interessante, né? Quando a gente tem empresa potencial inovador, que a gente pode fazer a mesma coisa, né? Fazer o filtro ali, vou colocar de novo Osasco ali. Aí tem umas sacadas que são muito legais, né? Assim, o pessoal lá, o Valdir Assis, o pessoal lá da Thinking, aí eles não perca, né? Tá num vídeo anterior que a gente viu. A gente consegue ver o mapeamento que eles têm até um mapeamento de startups, que, salvo engano meu, vem de uma base de dados internacional de startups. Esqueci o nome dessa. Tá? Acho que é alguma coisa Gene, ou Startup Gene, Startup Gene. Tinha uma coisa que era, lembrava até de genética, o nome da empresa, né, que fez o provimento dos dados que foram usados pela CNI, né? Aliás, no próprio sobre aqui, dá para a gente ver. E aí o que é legal, né, Diego, é que a gente acaba pegando, você fala, nossa, essas empresas todas aqui, elas foram beneficiadas com lei do bem. Se foram beneficiadas com lei do bem, talvez sejam empresas que estão, no mínimo, ter uma área de inovação ali dentro. Então, esse que é um negócio legal também, né, Diego? Falar, cara, que legal, né, que a gente pode ter isso daqui, eu nem imaginava que poderia ter. Então, né, aí que eu vejo que é o lado que eu vejo, né, o que é muito bacana, vou voltar para o compartilhamento, que eu acho que esse é o espírito do TBA. Quando a gente descobre umas coisas dessa, né, de, poxa, tem um mapeamento, vou dar outro exemplo, a Jade Kaiowá, não sei se está aqui ainda. A Jade trabalhou num super mapeamento do estado de Goiás lá, ela está com Goiânia, mas ela colocou esses dados da planilha, cara, de quase todas as cidades de Goiás, que ela tinha já ali dentro, né? O que é legal disso? Quando tiver a próxima cidade de Goiás, além de ganhar o kit que é público, né, que a gente tem aqui dessas duas coisas, já tem as coisas que outras pessoas de Goiás já fizeram também. Então a gente coletivamente consegue colaborar. Ó, uma outra coisa também, né? Imagina se cada uma das 50 cidades que tem aqui batesse na porta lá do pessoal da Xterra. Moça, eu posso usar aqui a sua base para fazer dados aqui? Não sei o que. O cara fala, não, cara, não, Elaine, sim, tá, um ou dois, tudo bem, mas 50, gente, não dá, né, para vocês ficarem batendo na minha porta aqui, né? Então a gente vai ganhando escala com essas coisas todas também. Outra coisa legal, né, Sandra? Uma coisa é eu estar no ecossistema aqui, estou no ecossistema de São Paulo, né? E aí bater na porta lá de qualquer empresa dessa de mapeamento internacional, né, Sandra? Eu quero falar então, né? São Paulo é grande, é importante, mas, pô, uma cidade, né? Tem 5 mil municípios no Brasil. Quando a gente bate na porta com o Tech Brasil Advocates, a gente fala, né? Nós somos uma organização com escala nacional, vamos conectar os 5 mil municípios do Brasil. Já temos 50 cidades com mapeamentos, cara, os mapeamentos que a gente vai construir para cada cidade, então, assim, ó, anos-luz do que a gente pode imaginar. Tá bem no espírito que você colocou, Schellenberg, que não é o dado frio, é que a gente conhece essas pessoas que estão conectadas conosco. E aí, quando eu falar com alguém de Schellenberg lá de Timbó, provavelmente fala, cara, fala com o Schellenberg que ele conecta ali, né? Fala com o Bruno que ele conecta. Fala com os colegas do TBA de lá que eles conectam, né? Porque é uma coisa compartilhada, tá bom? Então, pessoal, né? Falando disso tudo, né? Do mapeamento inicial e da nossa tarefa, eu vou voltar para as tarefas, né? Que a gente tem aqui do próprio TBA. Quando a gente fala desse negócio que é realizar um mapeamento do ecossistema local, parece uma coisa assim que pode ser muito grande, disso, aquilo, tal. Dá para começar pelo simples, né? Por aquilo que a gente já tem, fazer uma curadoria por essas coisas que a gente descobriu que a gente pode ter a mais, pegando outros dados que já existem também, né? Então, e fazendo, colocando isso tudo legal, né? Dentro de um padrão que vai ser usado por todo o TBA. E aí, dado, né? Harmonizado, a gente consegue fazer conversar um com o outro, né? Então, é isso daqui. Para que aí agora eu vou de frente para trás agora. Mapeamos. Por que a gente quer uma planilha do Excel, disso, daquilo?
não que a gente não queira, né? Mas não só a planilha Excel, é porque a gente quer conhecer quais são as lideranças da nossa localidade que eventualmente não estão conectadas conosco ainda. E tenho certeza que todo mundo pode ser a menor cidade que tem, vocês vão descobrir que tem um monte de gente que já está mapeada, mas não está conectada ainda. Então, um dos espíritos da coisa é, se ele tiver aderência ao espírito TBA, se junta a nós. Quando a gente tiver essas pessoas, pelo menos 8 colideranças, muito provavelmente vai ser uma boa hora para a gente começar a pensar num plano de ação. Com isso, pessoal, em 4 meses, e com um ajudando o outro, né, que é o nosso espírito aqui, a ideia toda é que a gente chegue ao final desse processo com as 56 cidades que estão aqui conosco, cumprindo com o que a gente tem, e muito provavelmente com a indicação de mais um tanto de, pelo menos, mais 50 e tantos ou 100 cidades, porque cada um de vocês, na sua localidade, eu tenho certeza que tem outras indicações para fazer. E aí que o TBA vai começar a ganhar uma cara muito legal, né? O TBA, ele tem um espírito de conexão, né? E para a gente ter conexão e a gente poder fazer as coisas direito, a gente precisa ter os nós fortes das redes. E aí cada um de vocês que são líderes, né, co-leads, na localidade, evidentemente vão transbordar para a região de vocês ou vão transbordar para o segmento que vocês atuam, né? Então, esse é um pouco do futuro do TBA. Então, falando, Diego, principalmente, né? Falando desse futuro, esse é o futuro. Mas aí eu volto para o presente, Diego. Hoje, a gente tem um grupo de 100 pessoas, aí chega, falou que terminava às 6h30, já está 6h50, e aí quando eu falo, "Gente, pessoal, agora vamos entregar os mapeamentos", aí o pessoal começa a crescer um zoião redondo, assim, viu, Diego? Bom, é o que nós temos. A gente vai, tenho certeza que a gente vai muito antes desses 120 dias conseguir cumprir, né, com quem tiver que cumprir, e os próximos passos a gente vai dando depois que a gente der esse primeiro. Tenho certeza que vai aparecer muita coisa legal aqui, né? Gente, Henry, falei um montão de novo, mas vamos lá. o Henry, Olha, Resminho, vai lá. 15 segundos para fazer um depoimento. Fazendo um mapeamento aqui de Rondonópolis, e aí com o apoio do portal do portal da indústria, o Atlas Atlas, de Indústria. né? Atlas da Inovação. Identificamos uma empresa que recebia algum recurso, né, relacionado à inovação que não conhecíamos. Abriu o edital do Tecnova, da FINEP, fiz a mentoria, eles participaram do FINEP Day que nós fizemos e acabou recentemente de ser contemplado com 425 mil, que nasceu por conta do mapeamento, essa aproximação. Então, o mapeamento não é só para a gente... ele é fundamental para a gente ter essa conexão e poder auxiliar e desenvolver melhor a região. Com certeza. Essa um bom exemplo do que de uma das coisas que o mapeamento pode gerar. Aliás, falando nisso, né, Sandra, acho que já tem aquele cheiro dos nossos KPIs ali também depois, né, que a gente vai ter. Falar, Exatamente. qual que é o impacto do que a gente está fazendo? Tem. Você fala, olha, não é só por causa do TBA, mas o TBA ajudou a ter ali um projeto ali de 400 mil reais para uma empresa de Rondonópolis, gente. Isso é bacana, né? Legal. Gente, Sandra, vamos lá, né? Eu fico empolgado falando das coisas aqui, mas vamos fazer o fechamento, né? Porque senão eu falo que reunião boa tem hora para começar e para terminar, isso daqui já está atrasando um pouquinho, né? Sandra, gostaria de fazer uma complementação disso tudo que eu estou falando para a gente fechar? Não, é só hashtag tamo junto e vamos embora. Então, vamos agora, pela segunda vez, fazer. Tirou foto no início, agora a gente vai tirar foto no final da nossa reunião, agora aqui também, né? Então, todo mundo que está aqui, abre as câmeras, né? Também ali. Também tem um comentário, tá, Sandra, que a gente tem 2 colegas que são numa cidade que não estão ainda não está no embrionário, mas como já são pessoas que lideram muita coisa há muito tempo também, foram especialmente convidados. Bom, eu vou falar, tá? A Dani Glick e o Bruno também estão aqui conosco, né? Então, obrigado por vocês estarem aqui, né? Porque esse é o espírito. Aliás, esse vídeo aqui vai ser compartilhado com todo mundo lá no nosso grupão lá, geral do TBA, tá? O TBA é para disseminar. A gente só não convidou todo mundo para essa reunião porque leu o manual? Não leu, né? Então ia ficar uma reunião meio esquisita para quem não
passou por aquilo que vocês passaram, tá bom? Mas vamos lá, então, todo mundo olhando para a câmera mais uma vez. Aí, vamos lá, né? Mais uma. Espera aí que o Fred Quintão tá abrindo a câmera dele ali, né, Fred? Tá bom. Mais uma vez. Beleza, então. Pessoal, estamos no grupo lá de cento e tantas pessoas. É, eu acho que vale a pena a gente fazer concentrado, tá? Nessa semana aqui, uma série de apresentações pessoais mesmo. Coloca o LinkedIn de vocês, tudo ali, tá? Porque isso vai dar um espírito de grupo muito legal para a gente. O que eu posso falar para vocês aqui é que nesse grupo do TBA, principalmente entre os 50 primeiros co-leads, assim, eu tenho muitos amigos para uma vida toda. E uma coisa que eu posso falar para você que é muito legal, eu ganhei de presente dos co-leads um monte de outros amigos para uma vida toda. Assim, a Carmencita acho que não está mais aqui e tal, né? A Ângela faz tempo que eu não conversava também, mas a gente já tinha conexão, né? Eu tenho certeza, né? Bruno, acho que a gente nunca interagiu mais próximo assim, mas tenho certeza, só para você ter falado ali, né? Então, a gente está num grupo muito especial, pessoal, e o que é legal é que tem muito mais gente boa para a gente trazer ainda, né? Com isso, a gente faz assim, né? Encerra-se agora a rede TBA de transmissão nacional, né? Então, pessoal, vamos falar um tchau aqui primeiro, né? Fazer parar a Tchau. gravação. Não perca os Tchau, próximos galera.